Bolsonaro está para a democracia, como Marcola está para a liberdade e Hitler em 33. Lúcia! Obrigado, minha querida. Que coisa bacana. Que coisa maravilhosa, gente. Que coisa linda. Lúcia já mandou aí uma super contribuição para a gente. E a gente agradece, né, gente? 48 menos 15. Precisamos de 33 pilas agora, gente. 33 a gente fecha. Lúcia mandou aí uma super contribuição pra gente. E precisamos apenas de 33 reais, gente. Vamos lá contribuir, que é muito importante pra gente fazer bem esse trabalho. E vamos ler aqui o Reinaldão Azevedo. Meus caros, minhas caras. Se o direito à opinião é um bem universal, então já passou da hora de dar a palavra a Marcola, coitado. Chega de apoiar calado, não é mesmo? Se um dia alguém o fizesse ou fizer, estamos num tempo em que tudo parece possível, certamente seríamos, ainda seremos, brindados com a catilinária contra o sistema judicial brasileiro, contra o modo como se opera a repressão ao crime, contra as desigualdades sociais e as elites políticas que dão de ombros para as mazelas brasileiras, contra a falta de assistência às famílias dos presos. E é bem possível que alguns dos apontamentos que o chefão do PCC fizesse, ou se ele fizer, até poderão encontrar amparo na realidade. Neste domingo, Jair Bolsonaro assinou, seria um exagero dizer que escreveu, um artigo na Folha. Foi ontem, na verdade, não foi hoje. Eu não tinha me atentado às datas. O texto apela ao modo imperativo no título: aceitem a democracia. Devem-se entender que o alvo de sua ordem ou exortação não são seus seguidores, uns democratas congênitos. Como sabemos, mas aqueles que resistem à sua peculiar maneira de exercitar o regime das liberdades públicas sob o império da lei. Que momento notável esse! O homem que passou 4 anos ameaçando o país com um golpe de Estado, que convocou diversas manifestações de seus seguidores contra o Supremo, nas quais se pregava abertamente o fechamento do tribunal e a decretação de um novo AI-5, que mobilizou as suas bases contra o sistema eleitoral, embora não tivesse uma miserável evidência de fraude, que ignorou os saberes básicos da ciência durante uma pandemia que matou quase 700 mil brasileiros e os convidava abertamente a arriscar a vida. E quantos não terão seguido a sua palavra, entrando na fila das milhares de covas que se abriram por dia, que estimulou, quando menos por silêncios eloquentes e palavras ambíguas. E ainda veremos que não houve mais do que isso, o assalto às respectivas sedes dos 3 poderes, que reuniu a sua equipe no dia 5 de julho de 2022, para impedir a realização de eleições, que se enredou em 2 minutas golpistas, uma delas apresentadas à cúpula militar para impedir a posse do presidente eleito, que mobilizou fardados da ativa e de pijama para decretar o estado de defesa, apenas nas dependências do Tribunal Superior Eleitoral e TRS, cujos auxiliares, atendendo emanações do chefe, chegaram a tomar providências para prender Alexandre de Moraes e o presidente da República, que chegou a dizer abertamente que ou se teria voto impresso ou não haveria eleição. Bem, esse cara apela ao imperativo: aceitem a democracia. No artigo que Marcola talvez escreva um dia, pode ser que nos convide: aceitem a liberdade. Nota necessária: no sistema de justiça da democracia, de que a imprensa não faz parte, todos têm direito à defesa, o que inclui um bandido como Marcola e um golpista como Bolsonaro, que praticou banditismo institucional. Abaixo segue em vermelho uma homenagem à sua sabugice trumpista, o texto assinado pelo presidente. Comento em azul. Aí tem um artigo que a gente leu e os comentários do Reinaldo. Como fica claro, Bolsonaro está incomodado com a evidência de que, de fato, quem venceu as eleições municipais, para surpresa de ninguém, foi o Centrão, que alguns deles chamam de centro. O desempenho da esquerda foi efetivamente modesto. Mas não me digam que ele está triste por isso. E encerrou na semana na Folha, depois de uma entrevista publicada em 3 edições seguidas, só para celebrar o seu desempenho dos seus adversários ideológicos. Quanto aos ventos, havia uma crença durante um bom tempo na Idade Média de que as fêmeas do urubu eram inseminadas pelo vento. Parece que o bolsonarismo acha que eles conduzem também o sêmen do reacionarismo. A extrema-direita perdeu a eleição presidencial do Brasil há 2 anos. Ainda que Javier Milei e Donald Trump pudessem se sentir confortáveis no mesmo balaio do proselitismo ideológico, as circunstâncias locais marcaram a eleição de um e de outro.
Seus respectivos credos em economia, por exemplo, não poderiam ser mais distintos. Um é o porra louca que se quer libertário, o outro se elegeu, como se sabe, prometendo porra louquices no intervencionismo estatal e até no Banco Central. O que Bolsonaro entende por respeito às famílias, à religião e ao patriotismo, compreende uma reivindicação à licença de espezinhar, discriminar e marginalizar, sem qualquer reprimenda ou punição, aqueles que dissentem de sua visão de mundo. Ele e seus sequazes abominam que a Constituição proteja os direitos fundamentais de pessoas cujo comportamento, escolha ou condição abominam. Nada consegue conter a onda conservadora, nem a censura, nem os cancelamentos, nem o boicote econômico, nem as perseguições policiais, nem as longas, arbitrárias e injustas prisões, diz o Bolsonaro. O Reinaldo comenta, pois é, até parece que a entrevista fatiada em 3 edições seguidas e o artigo numa quarta foram publicados no éter, não em veículos de comunicação que dão ampla visibilidade a tudo o que ele pensa, diz, faz e conjectura. Abrigam até adivinhos e intérpretes de arcanos do bolsonarismo. O ex-presidente tem garantido espaço para encretar impropérios e aberrações sobre a democracia e a ordem legal, como se estivesse apenas a anunciar. Hoje é uma segunda-feira. E, gente, para ler e para dissecar o bolsonarismo, vamos mandar superchats, vamos aqui mandar pix, que é muito importante para a gente ficar por dentro de tudo. Então é importante aqui que vocês contribuam, que vocês estejam presentes aqui com a gente na live. Vamos ultrapassar também 100 curtidas, isso é importantíssimo para a gente fazer bem aqui o nosso trabalho, meus caros, minhas caras. Vamos contribuir, vamos ajudar, vamos estar presentes aí no nosso trabalho, porque é necessário para a gente fazer bem aqui a nossa live. Já notaram que, fiel ao modo Trump, ele não reconheceu até agora nem a derrota de 22 e sempre que pode ventila a hipótese de fraude? Se alguém me dissesse que no fim dos anos 90 ou na primeira década de 2000, que o golpista seria admitido num dos salões mais respeitáveis da democracia, eu teria respondido, parem de besteira. E eu teria errado, né? A repulsa à imprensa, ainda que esta o abrigue hoje como uma das vozes respeitáveis da democracia, coisa que eu discordo, como sabem, é parte do receituário da extrema-direita em todo o mundo. Veja lá como Trump organizou a campanha. E aí vai o Reinaldo de novo. O PT não deixou pacificamente o poder quando a presidenta Dilma foi deposta pelo impeachment, o impeachment sem provas, aliás. Lula não aceitou o veredito da justiça e passou 580 dias preso, ainda que condenado sem provas por um juiz incompetente e suspeito. O próprio Bolsonaro, vitorioso em 2018, não assumiu a presidência no dia 1º de janeiro de 2019 sem o menor sinal de resistência. Não se considerava nem sequer plausível que alguém ousasse propor alguma forma de oposição pacífica ou armada à posse. É estupefaciente que o admirador de Trump, que incitou a invasão do Capitólio e artífice velado dos episódios do 8 de janeiro de 2023 aqui no Brasil, diga que são seus adversários a ter dificuldade de aceitar a democracia. Como? A imprensa lamenta-se por ter permitido que seus adversários de direita disputem as eleições. Que troço está de tal sorte mal redigido que deve ter sido o único trecho realmente escrito pelo declarado autor. Mas dá para entender o que se pretendeu dizer. Qual imprensa? Esse é um truque antigo. No dia 10 de fevereiro de 33, 11 dias depois de tomar posse como chanceler da Alemanha, Hitler discursou no Sportpalast, o Palácio dos Esportes, em Berlim. Foi precedido por Joseph Goebbels, que mirou justamente a imprensa. Essa insolência judaica tem mais passado do que terá futuro. Em pouco tempo ensinaremos aos senhores Karl Liebknecht, sede do Partido Comunista, o que é a morte, como nunca aprenderam antes. Eu só queria acertar as contas com os nossos inimigos na imprensa e com os nossos partidos inimigos e dizer-lhes pessoalmente o que quero dizer em todas as rádios alemãs para milhões de pessoas. Turma, vamos lá. Vamos contribuir com superchats, vamos ajudar aí com Pix. Pinguem Pix, pinguem superchats.
Ajudem bem a nossa live, meus caros, minhas caras. Vamos lá para a gente poder fazer bem aqui o nosso trampo. Faltam apenas R$33. A gente precisa muito da ajuda de vocês para fazer bem esse trabalho, meus queridos, minhas queridas. Meus lindinhos e minhas lindinhas, meus bonitinhos e minhas bonitinhas. Vamos lá. Bem, diz o Reinaldo, se a esquerda ou se quiserem os progressistas caminha para a autodestruição, Bolsonaro não tem muito do que reclamar, não é mesmo? Ele estaria com tudo e muita prosa, está prosa. Sim, mas contudo, se seus adversários se encontram ilhados em suas bolhas, que suportem relevância, ora bolas. O notório defensor da ditadura e de seus torturadores, que tentou engendrar um golpe de Estado, fala sem constrangimento em defesa da democracia, que na verdade ele despreza. A verdade é que Bolsonaro tenta liderar, para ficar na expressão do seu texto, um tsunami, que deve muito pouco a ele. A extrema-direita que ele representa obteve, sim, algumas vitórias. Mas ele próprio, como expressão dessa bobajada, a que chamam de polarização, o Reinaldo está assistindo o Luigi, hein? Inexiste do polo da extrema-esquerda como força viável. Saiu perdendo. Se há um consenso no terreno da direita, hoje, é que ela não pode ser fagocitada pelos delírios do mito. Sim, é fato que existem bolsonaristas em diversos partidos, mas eles não têm força fora do PL para impor decisões aos respectivos comandos das legendas. A propósito, o que quer dizer a expressão nossos quadros? Levou uma sova histórica no Rio de Janeiro, território em que ele nasceu como político. Ai, ai, sabem o primeiro discurso de Hitler, em que foi precedido por Goebbels? Ele vinha desafiando a apresentar um programa de governo e não tinha nenhum. Então ele elenca aos berros 12 pontos nos quais se fixaria, depois de asseverar que essa conversa de programa é besteira. E todos dizem a mesma coisa. Eu transcrevo um trecho 12º. Decênia na nossa administração, decênia na vida pública, decência na nossa administração, decência na vida pública e decência na nossa cultura também. Queremos restaurar a honra alemã, restaurar o devido respeito e o compromisso com ela, e queremos gravar em nossos corações o compromisso com a liberdade. Olha ela aí, hein? Nota de rodapé, o Reinaldo. Ao fazer isso, desejamos conceder mais uma vez ao povo uma cultura genuinamente alemã, com arte alemã, arquitetura alemã e música alemã que restaurará a nossa alma. E assim evocaremos a reverência às grandes tradições do nosso povo, evocaremos a profunda reverência a realizações do passado e uma humilde admiração pelos grandes nomes da história alemã. Ah, sim, o 11º ponto é esse aqui. O trabalhador alemão que no futuro não será mais e não deve ser mais um estrangeiro no Reich alemão, a quem devemos levar de volta à comunidade do nosso povo e para quem abriremos as portas para que ele também possa se tornar parte da nação alemã, um dos seus baluartes, então garantiremos que o espírito alemão tenha a oportunidade de se desdobrar. Queremos restaurar o valor do caráter e do poder criativo do indivíduo em benefício de suas prerrogativas eternas. Deixa eu ver uma coisa aqui rapidinho. Vamos lá, meus caros e minhas caras, para a gente poder ficar por dentro de tudo e não perdemos absolutamente nada, meus queridos e minhas queridas. Tudo é grande e pode se originar apenas no poder do indivíduo e que tudo deve ser preservado, deve ser confiado, mais uma vez, à capacidade do indivíduo. Caminhando para a conclusão, não há nada de muito novo no discurso da extrema-direita. Não mudou nada, na verdade, né, meus caros? Então vamos lá para a gente seguir. Faltam 33 pilas, gente. Vamos fechar aí a nossa continha, passar a régua. Pensem nas múltiplas evoluções técnicas no mundo de 1933 a esta data. O que não muda a ideia de que os adversários empurraram o país ou o mundo para a decadência e que eles, os fascistas, vão restaurar os verdadeiros valores espirituais da pátria. Estava no discurso de Hitler em 10 de fevereiro de 1933 e está no artigo assinado por Bolsonaro na Folha. Tanto um quanto o outro se consideram os verdadeiros intérpretes da vontade profunda do povo e da nação. No mesmo discurso, o fascinoroso Tony truou: os partidos que apoiam essa divisão de classes podem ter certeza, enquanto Todo-Poderoso me mantiver vivo, minha determinação e minha vontade de destruí-los não conhecerão limites, nunca. Nunca me desviarei da tarefa de acabar com o marxismo e seus efeitos colaterais na Alemanha, e jamais farei qualquer concessão a respeito.
Só pode haver um vencedor, o marxismo ou o povo alemão, e a Alemanha triunfará. É isso. Sabemos o que aconteceu depois. O que aconteceu depois foi a Segunda Guerra Mundial, tá, gente? O que aconteceu depois foi a Segunda Guerra Mundial. Se a gente deixar o Bolsonaro crescer, vai ter uma guerra civil, vai ter uma coisa muito... Deixa eu ver aqui mais alguns comentários de vocês, meus queridos, minhas queridas, meus bonitinhos e minhas bonitinhas, para a gente fazer bem o nosso trabalho, meus caros. Vamos lá para a gente seguir e fazer bem aqui o nosso trampo, meus queridos. Fala pessoal da Folha Democrata, aqui é Pedro Zambarda, editor do canal, falar um pouquinho a respeito da necessidade de vocês financiarem a Folha Democrata, gente. A Folha Democrata é financiada através de um Pix chamado Folha Democrata, é o endereço do Pix, né? folhademocrata@gmail.com. Nós precisamos do nosso jornalismo financiado por vocês que são do nosso público, porque nós passamos vários perrengues aqui com o YouTube, vocês sabem muito bem. E mesmo assim, graças a essa comunidade muito unida, a gente conseguiu fazer lives históricas, acompanhar praticamente ao vivo a campanha do Guilherme Boulos, trazer informações exclusivas a respeito de Gustavo Gayer, de Olavo de Carvalho, de todos os bolsonaristas, combater as fake news e tudo o que a gente acompanha. Por R$80 no nosso Pix, você ganha um curso de roteiro para série, o que é muito importante se você é artista, roteirista, se você lida com essas práticas da economia criativa. Outra forma de você colaborar também é se tornando membro aqui do nosso canal. Isso é muito importante para você fazer as suas atividades por aqui, porque você tem acesso a vídeos exclusivos e nós temos um curso de jornalismo básico para você poder acompanhar a partir de R$5, que é ministrado por mim. A gente tem aí quase uma dezena de aulas e muito conteúdo para você poder acompanhar. Meus caros, minhas caras, financiem o jornalismo independente, financiem o jornalismo que se posiciona à esquerda, financiem o jornalismo na internet, que traz informações confiáveis, checadas, que cruza informações e que trata você, que é o nosso público, de uma maneira muito séria. Vida longa e próspera, gente. Cuidem dos seus. Até mais. Tchau, tchau.